Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo à Igreja Cristã Evangélica de Natal. Eu sou o Cássio, pastor da igreja, e nós estamos juntos, unidos, para juntos adorarmos o Senhor Jesus Cristo, cantarmos louvores, meditarmos na palavra de Deus, sermos abençoados por Deus e nos prepararmos para abençoar outras pessoas amanhã e assim a nossa vida inteira. É muito bom esse privilégio que temos de compartilharmos da palavra de Deus por meio da tecnologia, por meio da internet. E quero te convidar a separar de verdade esse tempinho para pensar, para orar, para cantar ao Senhor, esquecer das outras coisas e pensar naquele que te criou, naquele que tem poder para te salvar e que promete levar até a vida eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero fazer um pouco diferente nesse início do nosso período de adoração aqui. Quero ler o texto que nós já temos lido muitas vezes até aqui. Texto de Mateus. Mateus no capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. É um versículo muito conhecido, muito citado, inclusive por mim. E ele tem direcionado, pelo menos dado a primeira direção para os nossos trabalhos nesse ano e para a nossa vida inteira. No Evangelho de Mateus, no texto que eu disse, 28, do 18 ao 20, é o texto da grande comissão. Jesus, se aproximando, falou aos discípulos, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o texto conhecido como o texto da grande comissão, quando Jesus comissiona os discípulos, envia os discípulos. Ide e fazei discípulos. No texto correlato de Marcos, ele diz: Ide e pregai o evangelho a todas as nações. Nós temos percebido que precisamos ser bons discípulos de Jesus. Eu quero te pedir, fazer um pedido a você. Pegue um papel, uma caneta e faça aí algumas anotações. É um exercício que dá início à nossa caminhada de discipulado na igreja. Na verdade, é só um aquecimento, um treinamento para a gente, uma forma de exercitar a nossa própria consciência e as nossas atitudes para servir ao Senhor, para servir com alegria. Pegue aí um papel, uma caneta, um lápis e escreva algumas coisas aí nesse papel. A primeira frase você vai escrever o seu nome. Seu nome, colocar uma vírgula e dizer um discípulo de Jesus ou uma discípula de Jesus que faz discípulos. Se fosse eu, por exemplo, escreveria Cássio, vírgula, um discípulo de Jesus que faz discípulos. Assim eu escreveria. Escreva aí o seu nome e escreva na frente um discípulo de Jesus que faz discípulos. Embaixo nós temos conversado sobre o conhecimento de Deus, sobre o cuidado dos irmãos e sobre abençoar o mundo. Então você escreva conhecer a Deus. Um pouco mais embaixo você escreve cuidar dos irmãos. E por fim, lá embaixo você escreve abençoar o mundo. O desafio é você escrever o nome de uma pessoa na frente. Conhecer a Deus. Aí você coloca um tracinho e escreve o nome de uma pessoa. Essa pessoa vai ser aquela pessoa que você vai, nessa semana, conversar sobre como é bom conhecer a Deus, as maravilhas de Deus. Você liga para ela ou faz uma visita do jeito que você preferir. Manda carta, manda um telegrama, mas com essa pessoa que você escreveu o nome aí no Conhecer a Deus, você vai conversar com ela sobre como é maravilhoso conhecer a Deus. Conversar mesmo, conversar sobre isso. Promover e conhecer mais a Deus por meio de uma conversa com alguém que você conhece. Pode ser alguém crente e principalmente seria muito bom se fosse alguém que partilha da mesma fé cristã.
Na parte de baixo, aonde você escreveu cuidar dos irmãos, você também coloca um tracinho e escreve o nome de outra pessoa. Escreve o nome de outra pessoa. E essa pessoa você vai fazer questão de entrar em contato com ela e perguntar como que ela está, se precisa de alguma coisa. Você vai tentar cuidar dela de alguma forma. Se você não puder fazer nada por ela, pelo menos orar, e ela vai ter os seus motivos de agradecimento e de pedidos ao Senhor. Aí você pelo menos ore com ela, leia um versículo e deixa que Deus a abençoe. Cuide de alguém. Escreva aí o nome de uma pessoa. E por fim, lá embaixo, quando você escreveu abençoar o mundo, aí você vai fazer o outro tracinho e escrever na frente o nome de outra pessoa, uma terceira pessoa. E aí você escolhe uma pessoa que não é crente, você escolhe uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Não conhece Jesus, ainda não tem o prazer de desenvolver um conhecimento profundo de Deus. Pessoa que não confessou Jesus Cristo. Escreve o nome dela e nessa semana também você vai procurar falar de Jesus de alguma forma para ela. Inventa uma história para que ela preste atenção e aí você pregue o evangelho. Ou então, numa história da sua própria vida, você conta como que Deus transformou a sua vida e como que Deus pode transformar a vida dela também. Escreva aí o nome de uma pessoa. E aí, nesse papel que você tem, seja um papel grande, seja um papel pequeno, você tem o seu nome primeiro. Seu nome. Você é um discípulo que faz discípulos. E como uma forma de aquecimento, de preparação para nós, como Igreja Cristã Evangélica de Natal, mas se você também não é da Igreja Cristã Evangélica de Natal, você tem liberdade para fazer um exercício desse tranquilamente, onde quer que você esteja. E aí você tem o seu primeiro nome, discípulo de Jesus Cristo, que faz discípulos. Você tem depois 3 nomes. Uma pessoa você vai conversar sobre como é bom conhecer a Deus, como é maravilhoso. Outra pessoa você vai tentar se dispor para servi-la, para cuidar dela, para orar por ela. E uma terceira e última você vai compartilhar do Evangelho, falar como a pessoa pode crer em Jesus Cristo e conseguir herdar pela graça de Deus a salvação que Jesus Cristo conquistou para nós. Fica aí o desafio, eu também me coloco no desafio, vou escrever a minha lista, o meu nome como discípulo, e nós, todo mundo junto, vamos participar desse movimento, um movimento importante que Deus está começando a criar no meio de nós. No mais, nós precisamos louvar ao Senhor. A oportunidade de servir é uma bênção sem tamanho. O Evangelho vem com muito serviço e isso é prazeroso demais. E nosso louvor também é expressado a Deus por meio de canções, por meio de músicas. Músicas que a Liane vai conduzir a gente para louvar o Senhor. Então, nesse momento, fique com a Liane conduzindo a gente, cante ao Senhor. Tenha prazer na adoração, ainda que esteja só com a sua família em casa ou mesmo sozinho. Adora o Senhor Jesus Cristo, Ele é digno de receber o seu louvor, a minha adoração e nós todos juntos nesse momento. Graça e paz, amada igreja. Como é bom saber que Jesus é o nosso Salvador e nos dá vida eterna. Só Ele pode transformar o nosso viver. Só Ele pode trazer paz e perdão ao nosso coração. E que possamos, através dessa primeira canção, declarar isso. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina
Uma coisa que eu sempre digo e quero sempre continuar dizendo é que é muito bom cantar louvores ao Senhor. Como é bom cantar ao Senhor Jesus Cristo. É muito bom também meditar na palavra de Deus. É maravilhoso fazer isso, a ponto de a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, tocar profundamente o nosso coração e a gente perceber transformações na nossa vida. Esse é um privilégio gigantesco e nesse momento nós temos essa oportunidade na nossa frente. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, no capítulo 41. Vamos meditar sobre a história de José. José foi um homem que abençoou a sua geração. A geração de José foi grandemente impactada pela vida desse homem. E nós vamos meditar um pouquinho na vida dele agora, mas antes de falarmos e meditarmos no texto do capítulo 41, eu quero fazer um breve resumo da história desse homem, desde quando ainda era menino, até chegar nesse grande e importante dia da vida dele, no capítulo 41. José era o 11º filho de Jacó. Jacó, também conhecido como Israel, filho de Isaac, filho de Abraão, os patriarcas do povo de Israel. Bom, José tinha 17 anos e diz a palavra de Deus que Jacó amava mais José do que todos os outros irmãos. E isso, obviamente, gerava desconforto entre os irmãos. Não bastasse isso, José observava os seus irmãos e contava para o seu pai aquelas coisas que eles faziam de errado, de mal. Aumentava o desconforto. E não bastasse isso ainda, José começou a ter sonhos, sonhos de Deus, é verdade, mas nos sonhos José dava a entender que os seus irmãos e os seus pais se curvavam diante dele. E imagina o desconforto que isso causou na família. Os irmãos passaram a odiar José. E Jacó ficava pensando na incoerência dessas coisas, mas continuava pensando nessas coisas. Resultado é que certa vez, numa daquelas ocasiões em que José ia observar o que os seus irmãos estavam fazendo para contar ao seu pai, os irmãos estavam planejando o que fazer com aquele jovem sonhador. José, então, é agarrado pelos seus irmãos e, no final das contas, vendido a um grupo de ismaelitas comerciantes que passavam por ali. José foi levado até o Egito por esses ismaelitas e lá no Egito foi vendido a uma família importante, foi vendido para o comandante da guarda de Faraó. Enquanto isso, Jacó ficou com notícias de que o filho tinha morrido e os irmãos esconderam toda a verdade por muitos anos. Lá no Egito, diz que o Senhor era com José. Gênesis 39, 2 afirma isso e causa um espanto na nossa cultura, porque geralmente aquela pessoa que diz Deus está comigo, geralmente essa pessoa prospera em muitas coisas, mas José se tornou escravo num lugar distante, num país distante, falava outro idioma, e o Senhor era com José. Bom, lá na casa de Potifar, José começou a servir como escravo de uma forma fantástica. Deus o abençoou no seu serviço e, de uma forma milagrosa, Potifar colocou José como o comandante de toda a casa, o mordomo da casa. Potifar não fazia nada. Quem governava a casa de fato era José. Bom, a Bíblia diz que este José, um jovem ainda, moço novo, ele era bonito de porte e de aparência. E quando a Bíblia elogia alguém nesses termos, é porque José devia ser realmente muito bonito. Um homem jovem e muito pintoso. E aquela ocasião gerou interesse na mulher de Potifar. Olha o problema.
E a mulher de Potifar começou a se insinuar, a dar em cima mesmo de José. José, como era fiel a Deus e fiel ao seu senhor Potifar, ele fugia da esposa dele. E ele fugia de verdade. Na última ocasião, ele fugiu mesmo de sair correndo. E então a mulher de Potifar armou uma situação para que José fosse envergonhado. E aquela situação gerou um alarde muito grande. Obviamente, Potifar acreditou na sua esposa. Entre a sua esposa e um escravo, obviamente, ele vai acreditar na esposa. Ele acreditou na esposa e mandou José para a prisão. E aí, mais uma vez, a palavra de Deus diz em Gênesis 39, versículo 21, que o Senhor era com José. E aí, mais uma vez, a nossa mente fica bagunçada, porque como que Deus é com José e ele foi vendido como escravo, agora injustamente foi lançado na prisão? São coisas trágicas, mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele. E começa a dar provas disso. Lá na prisão, José, da mesma forma que servia muito bem na casa de Potifar, começa a servir os outros companheiros. O carcereiro pega a chave da prisão e dá nas mãos de José. José virou o comandante da prisão. Agora deixa eu te perguntar, qual é o policial que pega a chave da cadeia e dá para um detento, para que ele tome conta dos outros presos? Bom, isso aconteceu com José. José era um homem íntegro e honesto, ele servia os outros de forma simples, humilde e muito sincera e honesta. Isso dava confiança e o carcereiro confiava em José, tanto é que ele fez um trabalho excepcional na prisão. O carcereiro quase nem trabalhava mais, quem trabalhava era José. E para José isso era maravilhoso, a oportunidade de servir. Tanto é que dois do alto escalão, lá do palácio do governo, foram presos por causa de crimes que cometeram. Ele, certa feita, olhou para aqueles dois homens e viu os seus semblantes tristes e prontamente se dispôs a servir. O que está acontecendo com vocês? Ele se aproximou e fez perguntas. No final das contas, eles disseram que tiveram sonhos. E eles imaginavam que os sonhos significavam alguma coisa, mas não faziam ideia do que eram. José então dá a interpretação do sonho de um, dá a interpretação do sonho de outro, e tanto de um como de outro, a interpretação de José se cumpre totalmente, totalmente. Um deles é restituído ao palácio do governo, e o outro deles é mandado ser enforcado. O tempo continua passando. E aí, no momento especial da história, quem sonha é o próprio Faraó, o rei de todo o Egito. Ele teve dois sonhos e ficou perturbadíssimo. Chamou todos os magos. Eu sei que significa alguma coisa, interpretem para mim. Ninguém sabia fazer isso. Aí aquele homem que lembrou que enquanto estava na cadeia, tinha um homem lá que interpretou o sonho e aconteceu direitinho do jeito que ele falou. Eu acho que ele ainda está na prisão. Ele pode talvez interpretar o sonho do senhor Faraó. Ó, sem demora, manda ir até a prisão e chamar José até a sua presença. Quando José chega lá de banho tomado, bem arrumadinho, barba feita, Faraó pergunta para José: José, eu ouvi dizer que você tem capacidade, tem poder para interpretar sonhos. Eu tive um sonho, quero que você interprete para mim. José disse: eu não sei fazer isso. Deus pode dar a interpretação que o Senhor deseja. É uma demonstração de humildade e de simplicidade muito linda da parte de José. Faraó sente confiança nisso e conta para ele os dois sonhos. Os sonhos são conhecidos, as vacas gordas e as vacas magras. Primeiro, vacas gordas saem do rio Nilo, lindíssimas aos olhos, e elas pastavam tranquilamente. Atrás delas subiram
7 vacas horríveis, disformes de um jeito que Faraó disse que nunca tinha visto na vida. Aquelas vacas magras comem as vacas gordas, todas elas, mas a aparência não muda. Elas continuam feias, horríveis e disformes como antes. E aí Faraó acorda e percebe que estava assustado, tenta voltar a dormir e vem outro sonho. 7 espigas sobem de uma haste, lindas, cheias de grãos. De repente, 7 espigas feias, mirradas, que não têm nada para oferecer, devoram as 7 espigas cheias. E ele acorda de novo. Alguma coisa tem aí, mas o que é? Eu chamei todo mundo para interpretar para mim, ninguém soube. E aí José começa a dizer as palavras que nós vamos ler agora. Capítulo 41 de Gênesis, a partir do versículo 25. A leitura é um pouco longa, então preste atenção e tente imaginar José falando para o rei e o rei respondendo as palavras que aqui estão escritas. Vamos ler? Gênesis 41, versículo 25 em diante. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho!
Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois, José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Aquele menino sonhador, lá de uma terra distante, no interior, de uma família desconhecida, se tornou o governador do Egito. Não somente o governador do Egito, mas um governador extremamente competente e inteligente. Aquele homem chamado José abençoou a sua geração. José abençoou muito a sua geração. Você que me conhece há um pouco mais de tempo sabe o que eu vou dizer logo em seguida. José abençoou a geração dele. A minha geração e a sua geração é dever nosso e Deus deseja nos usar para abençoar a nossa geração. E existem muitas e muitas esferas da vida que a gente pode abençoar a nossa geração. São muitas mesmo. O nosso propósito aqui não é responder todas as perguntas de todos os lugares que a gente pode abençoar o mundo. Isso a gente vai fazer em oficinas e em conversas em breve na nossa igreja. A ideia dessa conversa e dessa breve meditação é entender por onde começamos. Como é que funciona a vida de alguém que Deus usa para abençoar sua geração? Encontramos aqui 2 características na vida de José. Uma meditação bem breve e simples. 2 características na vida de quem abençoa a sua geração. 2 características da sua vida, da minha vida. Essas características são claramente reveladas nesse texto. E
A primeira delas é que Deus prepara aquela pessoa que ele vai usar para abençoar a sua geração. Deus prepara. E Deus prepara de um jeito extraordinariamente inteligente e sábio. É maravilhoso. Você lembra que José foi vendido para o Egito como escravo? E o Senhor era com ele. E ele trabalhou como escravo. Depois ele foi lançado para a prisão. E o Senhor era com ele. E ele trabalhou na prisão. Ele era mordomo, o governador da casa de Potifar. Ele era um prisioneiro supervisor, o governador da prisão. Deus estava preparando José para trabalhar como governador do Egito. E, meus irmãos, se a gente prestar atenção no começo do capítulo 37, nós vamos perceber que José tinha 17 anos quando foi vendido para os ismaelitas. No texto que nós lemos, diz que José tinha 30 anos quando foi encontrar com Faraó. São 13 anos, meus irmãos. São 13 anos. Não são 13 dias nem 13 meses. São 13 anos. 13 anos onde Deus estava trabalhando e preparando a vida de José. Intensamente. Intensamente. Não era pegando leve, não. José foi vendido como escravo. E como escravo ele tinha a oportunidade de servir. Ele foi lançado na prisão e na prisão ele tinha a oportunidade de servir. Como governador, ele não era um cargo que poderia ficar só mandando, sem fazer nada. Pelo contrário, o cargo de governador que ele tinha no Egito era de muito trabalho. 7 anos de vaca gorda, muito trabalho. Tem que trabalhar todo dia, tem que plantar todo dia, tem que colher todo dia, tem que guardar todo dia. E José fazia de tudo, supervisionava tudo, todas as partes do Egito. Trabalhava demais. E no tempo da seca, muita gente vinha comprar comida. Muita gente estava morrendo por falta de comida e eles tinham que abastecer tudo. A logística de como funcionava a manutenção dos povos vizinhos, a manutenção do seu próprio povo. Era muito trabalho. Se não fosse alguém capacitada, não conseguiria. Não conseguiria. Mas quando o faraó bate o olho em José naquele dia, quando ele ainda tinha 30 anos e era solteiro, ele sabia, eu estou diante de um homem preparado pelo seu próprio Deus, que nós sabemos que é o Deus de todo o universo, para esse cargo. Eu vou contratar você, José, para trabalhar como governador. Não existe ninguém mais ajuizado, com mais conhecimento de gestão pública do que você, porque Deus já estava te preparando ao longo de 13 anos e você não sabia. Faraó também não sabia disso tudo. Mas o fato é que Deus prepara o seu obreiro para o serviço que vai fazer. Preparação. O preparo de Deus é essencial na vida de alguém que vai servir. E é maravilhoso perceber como que José entendeu isso no futuro. Eu quero fazer questão de ler alguns versículos do capítulo 45. No capítulo 45 e no versículo 4 em diante, vira aí algumas páginas da sua Bíblia. Diz assim, 45, versículo 4. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E os seus irmãos se chegaram. Então José disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, não fiquem tristes, nem vos irriteis contra vós mesmos, por terdes me vendido para o Egito. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra
e para vos preservar a vida por um grande livramento. E ele conclui a ideia no versículo 8. Assim, prestem atenção, meus irmãos, José dizendo para os irmãos dele: não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Na cabeça de José, não foram os irmãos que o venderam para o Egito ou para os ismaelitas, não importa. Não foram os seus irmãos. Foi Deus. Agora a gente pensa, como assim? Como que foi Deus? Foi os irmãos, E foi um ato de maldade. No final do livro de Gênesis, José vai dizer que vocês, meus irmãos, tentaram fazer o mal contra mim. Deus pegou o que você fez e ele transformou em bem, porque na verdade ele queria que eu viesse para o Egito. Deus me enviou. Se você pensar em toda a trajetória, venda como escravo, trabalho de escravo, prisão injusta, trabalho na prisão, Deus é que estava controlando tudo. A sua vida e a minha vida é do mesmo jeito. Deus é quem governa a minha história e a sua história. A história não escapa pelas mãos de Deus como se fosse uma água que não fica parada nas mãos. Deus controla totalmente o que ele quer fazer com o seu povo. E ele conduz a história de uma forma que José fosse preparado para servir como governador do Egito. Deus não muda. Ele continua o mesmo. E ele faz isso com a minha vida e com a sua vida. Um exemplo muito interessante, que eu já pensei muito nesse exemplo, eu comecei o meu ministério pastoral no ano em que uma pandemia estourou no mundo. Eu não tenho dúvida de que Deus está nesse negócio, de alguma forma. Ele quer me ensinar alguma coisa. Ele me preparou de alguma forma para que quando eu chegasse agora eu pudesse servir com os meus dons. Mas exatamente essa pandemia também é um treinamento de Deus, é uma preparação de Deus na minha vida para algo maior ainda que Ele quer fazer comigo no futuro. A mesma coisa é verdade na sua vida, é na vida de José, é na vida de Paulo, na vida de Jesus, na vida de todos. Confia em Deus, não é fulano ou beltrano que influenciou a sua história. É Deus te conduzindo para você ser preparado por Ele para servir, para abençoar o mundo, para abençoar a sua geração. Deus prepara. Deus está fazendo isso nesse exato momento, nesse exato mês, nesse exato ano, nessa exata pandemia. Nesse exato distanciamento social, Deus está controlando a gente, direcionando a gente, do mesmo jeito que fez com José. Essa é a primeira característica, é Deus quem prepara. Não tenha medo, nem fica com ressentimento ou com mágoa de alguém que errou contra você e gerou alguma ferida grande demais. Deus tem conduzido a história. E Ele está usando essas coisas para nos aperfeiçoar, nos preparar para o serviço. Para o serviço. Essa é a primeira característica. Deus prepara. A segunda característica, que está intimamente ligada a essa, é que aquela pessoa que está sendo preparada, no caso aqui José, aproveita as oportunidades. Alguém que abençoa a sua geração é alguém que aproveita as oportunidades. E isso é muito simples de entender. Aquela pessoa que não aproveita as oportunidades não vai abençoar ninguém. Aquela pessoa que está sempre aproveitando as oportunidades, essas são as pessoas que ficam marcadas na história. Você pode pegar os livros de história. Vamos pegar o livro de José, por exemplo.
a história de José, o livro de Gênesis. José, meus irmãos, tinha todo motivo do mundo para ficar desapontado com a vida, para chutar o balde e abandonar tudo, abandonar Deus, abandonar a família, não perdoar os irmãos. Ele tinha o direito disso. Pecaram contra ele várias vezes e ele nunca se ressentiu do mal, nunca teve remorso. Foram 13 anos, meus irmãos. Quando ele chegou na casa de Potifar, ele não virou um coitadinho que não entende o idioma, que não sabe o que fazer, que não conhece, que tem 17 anos, o que vai fazer da vida agora, tinha um futuro brilhante pela frente. Nada disso. Ele serve, ele aproveita as oportunidades. Tem como eu ir embora? Não, eu pertenço a Potifar. Então eu vou trabalhar para Potifar. Eu vou trabalhar melhor do que todos os outros. Eu quero servir. Eu quero trabalhar, quero aproveitar a oportunidade. É uma tragédia. Fui tirado do meu pai, fui tirado da minha mãe, meus irmãos me traíram e tá bom, não tem problema. Eu estou aonde? Eu estou aqui no Egito, então eu quero trabalhar aqui. Deixa eu trabalhar, deixa eu aproveitar as oportunidades. Ele aproveitou tão bem as oportunidades que Potifar colocou aquele jovem rapaz como mordomo da sua casa e de todos os seus bens. Injustamente ele foi lançado na prisão. Ele poderia ter dito: agora não, agora uma vez eu até tentei, mas agora não dá mais certo não. Eu desisto da minha vida, eu vou morrer aqui nessa prisão e eu não quero mais saber de nada não. Essas coisas não passam na cabeça de José. É algo incoerente na vida dele. Ele está na cadeia, está injusto, está ruim. Eu quero sair daqui. Ele queria sair, como ele pediu mesmo para o rapaz que ele interpretou o sonho e continuou vivo. Mas estas coisas ruins que acontecem não tiram o desejo de José em aproveitar as oportunidades que tem, mesmo que seja na prisão. Mesmo que seja na prisão. Um homem que aproveita as oportunidades, uma mulher que aproveita as oportunidades, é uma bênção. Aquela pessoa que deixa passar as oportunidades, essa pessoa não será uma bênção na sua geração. E o texto está nos convidando a aproveitar as oportunidades. Aproveitar igual José. Igual José. Meu querido irmão, minha querida irmã. Este texto fala ao nosso coração e nos traz esse convite, e ele está ao seu alcance por causa de Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma conclusão um pouco mais longa para falar sobre o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo teve a sua história planejada por Deus, do jeito que foi, do jeito que foi. A Bíblia diz em várias partes dela, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que Jesus ia morrer naquele tempo, na época dos romanos, depois dos gregos, antes da Idade Média, naquela época, Jesus ia morrer. Daquela forma, Jesus ia morrer. Deus planejou tudo, tudo, para que ele pudesse dizer o seguinte: eu fui enviado pelo Pai. E agora eu envio vocês e recebam o Espírito Santo para essa tarefa. Pensa na vida de Jesus. Jesus foi assassinado a sangue frio. Foi assassinado a sangue frio. Mas na perspectiva do próprio Jesus, no capítulo 10 de João, versículo 17 e 18, Jesus afirma que ninguém tira a vida dele. Pelo contrário, ele espontaneamente dá a sua vida. Não somente dá, mas também tem poder para resgatar a sua própria vida da morte. E esse mandato
ele recebeu do Pai. Ou seja, por mais que ao olhar humano, os judeus, juntamente com os romanos, assassinaram Jesus, na perspectiva divina, Jesus se entregou. Jesus se entregou voluntariamente. Deus o entregou para que ele morresse no meu lugar e no seu lugar. Esse é Jesus Cristo. Paulo chega a dizer que esses acontecimentos foram na plenitude dos tempos que Jesus se revelou ao mundo. Ou seja, Deus planejou a história de maneira que Jesus fosse o meio de salvação perfeito para mim e para você. Isso aconteceu porque o maior problema do mundo não era a fome na terra na época de José, não é o coronavírus no nosso país, no nosso tempo. Não é nada disso. São problemas reais, é verdade, mas não nem de longe são o maior problema. O maior problema que eu tenho, que você tem, que qualquer pessoa que possa estar me assistindo tem, qualquer pessoa que nem sequer saiba que Deus existe, mas o nosso maior problema como humanidade é que existe pecado no coração. Maior problema do que a fome é o pecado. Maior problema do que a doença é o pecado. É aquele sentimento de que não necessitamos de Deus. É aquelas ações que nos levam a desonrar a Deus na forma como Ele se revela na sua palavra. Esse é o nosso maior problema. José abençoou a sua geração, salvando-a da fome. Jesus abençoou a sua geração. Mas não somente a sua geração. Ele salvou a sua família. Ele salvou o seu povo. As gerações todas antes dele. Desde Adão, foi Jesus que salvou. Todas as gerações depois de Jesus, foi Jesus que salvou. Eu fui salvo por Jesus Cristo. Você que já confessou a sua fé em Cristo Jesus publicamente e creu no seu coração, você foi salvo pela obra planejada de Deus e consumada na cruz do Calvário. Deus planeja e prepara e abençoa o seu povo. Nós podemos e devemos abençoar o mundo de várias formas. Precisamos estudar as tecnologias do nosso tempo para abençoar e servir os nossos conterrâneos desse planeta. Mas a maior bênção que nós precisamos ter em mente, nas nossas mãos para entregar ao mundo, é a pregação do Evangelho. Já disse isso e enfatizei muito na semana retrasada. A questão é que Jesus Cristo entregou isso para nós de forma graciosa. E nós precisamos abençoar a nossa geração. Cada um abençoa a sua geração, a nossa geração é com a gente. E está na hora da gente começar a servir de forma prática. Deus prepara o seu povo. Deus está te preparando. Deus já tem te preparado. E Ele deseja que você utilize os seus dons hoje, do jeito que está. Ele não espera você chegar aonde Ele quer te colocar lá no futuro para você só começar a servir lá. Ele quer que você comece a servir hoje, utilizando os dons que você tem hoje. E assim Ele vai te preparando para obras futuras. Mas começa agora, começa hoje, nesse tempo, nesse lugar. Nós precisamos, como Igreja Cristã Evangélica de Natal, começar a nos mobilizarmos para servir. Na prática, cristianismo é prática. Cristianismo não é teoria pela teoria. A teoria é essencial. A gente estudar a palavra de Deus e conhecer com a mente o texto bíblico e como que eles se relacionam entre si é essencial. E é essencial juntamente com isso que se revele para as outras pessoas em ações e em palavras.
Evangelho é prática. Evangelho é prática. Nenhum missionário saiu do país para pregar o evangelho em outro lugar antes que tenha pregado para o seu próprio vizinho, antes que tenha pregado para os seus próprios amigos. E assim é a nossa vida. Lembra daquela listinha que você fez no começo? Aquilo é só o começo de algo muito grande que Deus vai fazer na sua vida. Aquilo é só o começo. 3 nomes. Uma pessoa você vai conversar sobre Deus. A outra você vai aconselhar e ajudar, orar com ela de muitas formas que você conseguir. E a outra você vai compartilhar que Jesus pode transformar a vida dela do seu jeito. Mas aproveite a oportunidade hoje. Deus está usando essas coisas para te preparar. Aproveite o preparo de Deus. Aproveite esse relacionamento que Deus te dá. É disponível para você o Espírito Santo de Deus. Vamos começar a servir. Vamos começar a servir esse mundo. Servindo a Deus, abençoando o mundo. E assim eu termino aqui, perguntando para você: vamos servir ao Senhor? Vamos servir? Quer se juntar a nós da Igreja Cristã Evangélica para servir ao Senhor? Quer entrar nesse movimento de evangelho prático para ser um abençoador da sua geração? Deus vai nos usar e vai nos usar muito, se assim Ele nos permitir e nos permitir que seja para a glória dEle. Quero te convidar a orar. Nesse momento eu quero pedir pela sua vida. Caso você não tenha ainda se entregado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele oferece o Evangelho para você. Ele morreu na cruz do Calvário para livrar da morte aqueles que estavam mortos. E assim como Ele tem feito com a vida de milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas, Ele pode fazer com a sua. Ele transforma vidas. Ele dá paz, Ele dá alegria, Ele lhe dá capacidade, Ele dá muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Inclusive o sofrimento por Cristo Jesus é uma bênção das quais nós participamos. Vamos falar com Ele? Senhor querido, nós queremos te louvar muito. Sempre quando meditamos na Tua Palavra, sempre somos tocados pelo Senhor. Nós queremos te louvar por isso. Obrigado pela vida do nosso irmão José, que foi registrada parte da sua história, para que a gente aprendesse quem é o Senhor por meio da história do nosso irmão. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós queremos ser como José, um homem, uma mulher que abençoa a sua geração. Abençoa muito. Nós queremos ser assim, Senhor. Usa-nos e capacita-nos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Espero de verdade que Deus abençoe a sua vida, a sua semana e o seu serviço daqui para frente. Vamos continuar perto. Continue perto de nós. Vamos compartilhar nossas experiências para que a gente possa crescer junto um com o outro. Essa é uma bênção muito grande. Terça-feira teremos nossa reunião de grupo pequeno, ainda pela internet. Participe, tem sido um privilégio muito grande. E vamos conversar um pouquinho sobre esse serviço também. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. Espero de verdade e oro por isso, que o amor grandioso de Deus, a graça infinita que existe em Cristo Jesus e a preciosa comunhão do Espírito Santo seja comigo, contigo, com todo o povo de Deus, em todos os cantos da face da terra, desde agora e para sempre. O Senhor mesmo nos prometeu. Amém. Deus te abençoe.